Boa noite, amada igreja. Mais uma vez estamos aqui, né, para celebrar esse nosso culto de adoração e louvor a Deus, né? E realmente, Senhor, os irmãos venham entrar conosco, sendo, talvez também divulgando, né, para as outras pessoas, né, nosso trabalho e mostrando também que a igreja não parou. Estamos aqui na frente levando, sim, essa mensagem, esse culto, né, de ação de graça a Deus, né? As boas-vindas a todos nós, irmãos, nesta noite, né? Vamos começar o culto realmente em oração a Deus. Vamos abaixar nossas cabeças, né, para adorar o Senhor. Pai amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que aqui nós nos encontramos, Pai amado. Realmente com toda a ação de graça que nós só viemos entrar nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos corações. Nos dê realmente hoje à noite, essa noite de alegria, Deus amado, e também abre nossos corações para que nós venhamos entender cada vez mais a Tua palavra, para nós venhamos também celebrar junto contigo, Deus amado, neste momento, Senhor Deus, que estamos aí separados, mas o Senhor sabe que a Tua igreja, Pai amado, está sempre aberta, como estamos aqui, Senhor Deus, te louvando e te agradecendo a esse tão maravilhoso que és Tu, Deus amado. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que está nesse momento nas suas casas, reunidos, né, louvando e te adorando, Deus amado, firme realmente, né, até um dia se encontrarmos contigo no céu. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Vamos agora chamar o nosso momento de louvor, né? Vamos adorar a Deus com o nosso grupo de louvor. Derramar aos teus pés.
Vamos abrir a nossa palavra hoje em Neemias. Vamos falar hoje sobre a família, né? Só vou dar assim um pouco do que o nosso pastor vai transmitir logo mais. Mas em Neemias 4, do versículo 12 até o versículo 16, diz assim a palavra de Deus: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, desta vez nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pôs o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com suas espadas e as suas lanças, aos seus arcos. Impressionei, dispunha-me, e disso aos nobres, aos ministrados e aos retos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temíveis, pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e as vossas casas. E sucedeu que eu vi os nossos inimigos, que já subirão, e aos que Deus tinha frustrados, e os desígnios deles, voltando todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Né, senhores? Lembramos, meu amado, que ali foi uma guerra, ali foi uma união, foi uma família. E é neste momento, sim, que nós pedimos, né, que a família se una, que a família tenha ali aquele compromisso, né, de poder ensinar, de poder abraçar uns aos outros. Nesse momento que nós estamos aflitos, nossos corações às vezes ficamos tristes, por falta daquele carinho, por falta daquela união, aquele café da manhã, aquele almoço, né, com nossos irmãos, mas que Deus realmente vinha, cada um fazendo a sua parte, como diz a sua escritura, cada um tendo o seu objetivo, cada um se transformando em uma obra, em um pedaço, né, para que nós possamos almejar o grande encontro que vai ser naquele dia, quando estaremos lá em cima, com o Senhor Deus. E mais isso, né, que todos nós, né, estaremos firmes, né, sempre firmes, sempre, e nunca desistimos, né, e o Senhor está conosco para todo sempre. Amém. Vamos chamar o grupo de louvor, né, vamos tocar mais um louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
ao teu nome, seu santo nome. Neste momento, é o momento agora da nossa oração intercessória. Vamos realmente entoar, né? Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos juntos, né? Comigo e com você em casa. E vamos realmente orar a Deus. Pedir para essa nação que seja, né? Uma nação forte, uma nação realmente poderosa. Que nossos objetivos sejam alcançados. Que as nossas dúvidas sejam tiradas de uma maneira. Neste momento eu peço vocês de casas, né, juntamente conosco aqui, abaixar nossas cabeças e vamos interceder, né, a Deus. Vamos orar. Pai amado Deus, obrigado, Senhor Deus, realmente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus, né? Neste momento, Senhor Deus, visita, Senhor, cada coração, cada lar, Deus amado, que está ali, estamos nesse culto, Senhor Deus, né? Transmitindo, Deus amado, que o Senhor venha estar conosco, Deus amado, sempre guiando, sempre guardando, cuidando, Deus amado, das nossas casas, dos nossos parentes, dos nossos enfermos, Deus amado. Eu acredito, Pai amado, que sempre tem um, Deus amado, que conheça alguém que esteja na enfermaria, que esteja na UTI, ou vizinho, ou conhecido, ou parente, Deus amado. Oh Deus amado, visita, Senhor Deus, o coração dessas pessoas que estão aflitos, desses pais de família, mães, Senhor Deus, que está sofrendo neste momento, Pai amado. Consola os corações, Senhor Deus, de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, que não vinha se desviar, mas sim, Deus amado, permanecer firme, Deus amado, porque isso é uma prova, Deus amado, que o Senhor basta para conosco. O Senhor diz que não há uma tentação que não fosse humana, que nós não possamos vencer, Deus amado, mas segundo Ele, temos de ter confiança em Ti, tem de se entregar, tem de deixar, Deus amado, o Senhor agir nas nossas vidas, tem de deixar, Deus amado, que o Senhor haja nos nossos corações, que o Senhor deixe realmente a sua vidinha de lado, esses fingimentos, Senhor Deus, e nós agora dedicamos cada vez mais na Tua presença, no Teu ensino, né? E o Senhor está nos dando essa oportunidade, né, de estarmos com nossas famílias, orando, falando, ensinando. Que coisa maravilhosa, Deus amado, que realmente nesse momento esteja aí, Pai amado, né, em grupos, em família, né, em amigos, talvez também, Senhor Deus, mas sim, Deus amado, a Tua palavra esteja sendo semeada, a Tua palavra que esteja sendo ouvido neste momento, Pai amado. Ó Senhor Deus, consola, Senhor Deus, consola aqueles enfermos, Senhor Deus. A gente sabe a qual grande necessidade, Deus amado, que o mundo está passando. Nosso Amazonas, nossa Manaus, Senhor Deus, enfrenta uma das maiores crises, Pai amado, né? Oh Deus amado, tenha piedade de nós, Senhor Deus. Bota sabedoria no nosso líder, bota sabedoria no nosso presidente, nossos governantes, né? Nos nossos prefeitos, Pai amado, que eles venham ter também determinação, né? Palavras confiáveis, né? Realmente aquela palavra de conforto, né? À sociedade, né? Que o Senhor venha sempre estar com ele, guiando, certo? Para eles tomarem a decisão firme e correta, Deus amado, perante essa nação que aflige, que chora, né? Que sofre, Pai, cada vez mais. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Deus, que nós temos, Senhor Deus, ao modo todo. Nós não somos santos, Senhor, mas nós podemos ser, Deus amado, que nós possamos ter essa convicção, né, de cada vez mais te buscar, ter intimidades contigo, Pai amado, que nós venhamos ter neste momento, Senhor Deus, de aflição, aquela união, e cada vez mais, Senhor Deus, em oração, em firmeza, em conversa, em leitura e em oração, Pai amado. Obrigado, Senhor Deus, por todos nós, em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, amém, Senhor Deus. Neste momento vamos entoar um hino ao canto cristão, né? O número é de 367. Firme na rocha. É um hino cantado com toda a família. Que alicerce tente pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a recada casa de derrubar. Nossa morada
quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Mas é bem que só de si mesmo eu creio, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deverás crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Agora, Senhor Deus, vamos passar pela parte mais boa da noite, uma das partes mais interessantes, Senhor Deus, que é a tua mensagem, que agora, Deus amado, vamos prestar atenção, abrir nossos corações para realmente ouvir o que o nosso pastor vai trazer para conosco, né? Falar sobre a família, falar sobre a união, né? Que fez esse povo lá. E hoje o pastor vai realmente trazer essa mensagem para conosco. Quero saudar a igreja do Senhor Jesus na sua graça e na sua misericórdia e dizer que estou muito feliz toda vez que nós estamos incumbidos de levar a palavra do Senhor. A satisfação é tão grande porque nós estamos tratando do grande amor de Deus. Quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, e a minha irmã. Quero dar boas-vindas também a você que está nesse formato online, nos assistindo. Assim como já falou o nosso dirigente, gostaria que você compartilhasse, né, com a sua família, compartilhasse com seus amigos, porque essa é a vontade de Deus, do que a palavra deles se espalhe, do que a palavra deles seja anunciada. Amados irmãos, nós estamos ainda no mês da família, nós estamos dando essa ênfase. Por quê? Porque as famílias ainda estão sendo sacrificadas. Eu vou dizer essa palavra, uma palavra até meio pesada, mas é isso mesmo, né? As famílias estão sendo atacadas, e quando a família sofre, a sociedade sofre, o mundo sofre. Então nós já sabemos disso, então por isso que nós vamos continuar. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar no seu coração. E eu quero dizer também que essa mensagem ela está sendo ouvida também e assistida no Nordeste, ali também, principalmente em Recife, e também lá no Rio Grande do Sul, e também em outros lugares, que eu tenho certeza que os irmãos estão ali também orando por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então aqueles que podem, abra a sua Bíblia e acompanhe aqui o que diz o texto de Neemias, capítulo 4, do versículo 8. Em Neemias, vou dar aquele tempinho para que os irmãos possam acompanhar. Quando fala de Neemias, né, fala de muito esforço, né, muita fé, e é nisso que nós vamos nos colocar nesta noite. Neemias capítulo 4, versículo 8, Neemias capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor, acompanhe comigo, ela diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem a atacar Jerusalém e criar ali confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá:
já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos assim. Faremos cessar a obra. O versículo 12 diz: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra vocês. Então pus o povo por família, aleluia, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. O versículo 15 diz: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que os já sabiam, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, diz a palavra de Deus, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e outra metade empunhava a arma, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. O versículo 17 diz: os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Versículo 19 diz: disse eu aos nobres, aos magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros. E o versículo último e 20 diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, e ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós, aleluia. Eu queria me deter no versículo 14, que ele diz assim, amados irmãos e irmãs: lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, aleluia, pelos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vosso lar. Você está pelejando pelo seu lar, pela sua filha, pelo seu filho? Vamos orar? Pai de misericórdia, Deus bondoso, meu Deus, o clamor hoje é pelas famílias, Pai. O clamor hoje, Pai amado, é que teu ouvido se incline para o clamor que nós estamos fazendo na tua casa de oração. Meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia, Pai, das famílias, meu Deus, aquelas que já estão nos teus braços, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem, meu Deus, ela tenha maior alcance, Pai. Não para a nossa, mas para a tua glória, Jesus. É no teu nome santo que nós agradecemos desde já. Amém, Pai. Amados irmãos, como nós já vimos o versículo em destaque, você está pelejando pela sua família, você está pelejando pelo seu lar, principalmente. Nós podemos falar dos nossos familiares, não é verdade? Nós podemos tecer comentários da nossa família, se ela está indo bem, se está indo mal. Nós podemos falar qualquer coisa, né? Mas nós não aceitamos que ninguém critique a nossa família. Nós não aceitamos que ninguém venha zombar da nossa família, né? Nós não aceitamos, amados irmãos, que qualquer comentário negativo sobre a nossa família, por quê? Porque isso está desmerecendo quem amamos, não é verdade?
Isso está desmerecendo. E quando isso acontece, é incrível a nossa reação. Quando alguém vem criticar a alguém do nosso sangue. Não é verdade, amados irmãos? Aí uns têm uma reação mais violenta, outros já a menos. E assim é que nós reagimos. Porque nós não admitimos. E eu quero te dizer que este é um sintoma de proteção da família. Quando você age assim porque você quer proteger a sua família. Por outro lado, amado irmão, amada irmã, as famílias, elas estão expostas por muitas influências. Influências essas que são perigosas, que invadem as nossas casas, que invadem as nossas famílias, os nossos lares, como se os muros estivessem derrubados. Os perigos, né, que estão à porta das nossas casas, parece adentrar, parece que não tem mais porta, parece que não tem mais proteção adequada para a proteção das nossas famílias devido a essas advertências. A última tempestade que aconteceu na nossa capital, ela foi violenta. A tempestade foi terrível. Eu tive ainda a oportunidade de visitar uma chácara, aonde a água levou, ela abriu 2 buracos. Ela abriu 2 buracos no muro da chácara, e aquela água, aquela corrente de água forte, ela foi destruindo a piscina, foi destruindo, amados irmãos, o salão, ela foi destruindo a televisão, o sofá, que é muita água, parecia que não tinha proteção nenhuma. Assim, amados irmãos, as nossas famílias elas estão expostas às muitas influências perigosas. Parece que não tem muro, parece que ele vai adentrando, vai destruindo nossos lares. Neemias, ele vivia no tempo em que o povo dele estava sofrendo muito, e sofrendo por perseguições. Eram muitas as perseguições que Neemias estava enfrentando. Imagine você, amados irmãos, a diversidade dele seria o próprio Sambalate, Tobias, Samaria. Samaria começa a intriga com os judeus. A partir daí, ou antes disso, começa essa briga de samaritanos e judeus. Também, além dos judeus, nós temos a Arábia, que vem do sudoeste de Jerusalém. Nós temos os amonitas, que vem do leste de Jerusalém. Nós temos os Asdod, que vem do oeste. Pense agora o que Neemias estava sofrendo na pele, o que os líderes judaicos estavam sofrendo na pele. Eram muitas as perseguições naquele tempo. E a própria cidade de Jerusalém, amados irmãos, estava sendo destruída, os muros estavam sendo derrubados, as portas estavam sendo queimadas, a cidade estava assolada. Por isso Neemias, ele formou uma grande multidão de reconstrução por família. Olha a inteligência, olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que lidera com inteligência. Neemias, então, ele faz uma mobilização, aleluia, uma mobilização das pessoas em família. Para quê? Para beneficiar o povo de Israel. E isso está no versículo 3. Aí as famílias, então, depois que Neemias ele faz isso, aí eles voltam a trabalhar unidos na reconstrução do muro. Isso está no livro de Jeremias, essa construção ela está na íntegra no capítulo 3. Agora eu pergunto a você, pai de família, mãe de família, responsável de família, como proteger a nossa família? Como defender a nossa família? Aí, tirando esse exemplo de Neemias, de acordo com as atitudes que Neemias tomou, como nós vamos aprender? E eu convido você, amado irmão, a nós lermos lá o primeiro versículo que nós estamos, do nosso texto, que ele diz... Neemias capítulo 4, versículo 8, o que diz a palavra de Deus? Vamos acompanhar. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Quem que se ajuntou? Os inimigos. Para virem atacar Jerusalém. E suscitar e criar ali confusão. Pense.
Aí no 9 diz, porém nós, aleluia, porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles, contra os inimigos, de dia e de noite, aleluia. Oh glória! As famílias atuando, as famílias em união. Mas eu quero te dizer nessa noite, amados irmãos, o que você tem que fazer primeiro para proteger a sua família? Você tem que buscar a Deus. Foi assim que Neemias disse, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, com a ordem de Deus, como resposta de Deus, aleluia. Que ninguém vai fazer nada sem a resposta de Deus. Aleluia. A primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus, e a oração ela inclui, eu quero te dizer, não somente essa busca da oração, mas também ele inclui o jejum. No livro de Neemias, lá no capítulo 1, versículo 4, quando Jeremias sabe da situação de Jerusalém, ele ora, ele jejua. Além de jejuar, lá ainda no capítulo 1, no versículo 6, Jeremias também, o que ele faz, amados irmãos? Ele faz confissão de pecados. Nós temos que hoje, além de jejuar, de orarmos, nós temos que prostrar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Pecado tem nome, amados irmãos. Se você quer proteger a sua família de uma maneira espiritual, proteja e vá buscar o Senhor. Neemias, ele percebeu que o povo precisava de força para trabalhar, né, que estavam cansados diante de um desafio que eles tinham que enfrentar, que estavam na frente, era visível, né, e além disso, Neemias sabia que o inimigo era oportunista, e que qualquer hora o inimigo podia impedir da reconstrução do muro. Então, qualquer hora, Neemias sabia que ele podia ser impedido do plano dele, da reconstrução do muro. Mas ele foi avisado, olha que diz o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, né, os judeus que estavam junto dos inimigos, né, 10 vezes nos disseram, ele diz assim, olha, de todos os lugares onde moram, os inimigos estão morando, eles estão subindo para atacar. Por que subindo? Porque Jerusalém ficava no monte, fica no monte. Eles estão subindo para atacar Jerusalém. 10 vezes, eles avisaram Neemias, amados irmãos. Foi 10 vezes. Por isso, então, que Neemias resolveu que era preciso, primeiramente, buscar a Deus. Será que o inimigo, quando ele te pressiona, você corre para o joelho? Será, amados irmãos? Você tem pensado nisso? Se você quer proteger a sua família de tantos perigos, de muitas vezes que você já foi avisado, como esse caso de Neemias, a primeira coisa que você deve fazer é colocar em oração, jejum, preparar tudo para o que é maligno, amados irmãos. Sabe por quê? Porque lá em Marcos capítulo 9, versículo 29, aí ele conta a história de um jovem possesso. Esse jovem, ele é apresentado aos discípulos. Aí Jesus está chegando, os discípulos estão debatendo com os fariseus. Aí Jesus pergunta, o que vocês estão falando? Aí do meio da multidão aparece um homem gritando, Senhor, mestre, eu trouxe meu filho, apresentei aos teus discípulos, e eles, para que eles expelissem o demônio, ele está endemoniado, mas eles não puderam. Aí, quando Jesus ficou a sós com os discípulos perguntaram, por que eles não conseguiram expelir o demônio da vida daquele jovem? Aí o Senhor Jesus disse que certas castas, aleluia Senhor, certas castas só serão expelidas com jejum e oração.
Nós temos que sacrificar pelas nossas famílias. Pense nisso, reflita, amados irmãos. Nós temos que refletir, nós temos que pensar a respeito disso, confessar os nossos pecados diante de Deus. Você quer proteger a sua família? Busque a Deus. Ore a Deus. O que mais, amados irmãos, nós podemos aprender com a lição de Neemias diante dessa situação? No versículo 13, ele diz assim sobre a vigilância. A segunda coisa que nós temos que fazer é vigiar. É vigiar. Aí, no versículo 13, ele diz: pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares abertos, eu dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. O que foi que Neemias fez, amados irmãos? O muro não estava todo construído. Claro, se já tivesse construído, não tinha inimigo. O muro ainda faltava. Então, naquela brecha, pense no muro quebrado, no muro que nem eu citei agora há pouco. Os inimigos vinham naquelas brechas. Eles vinham atacar. Neemias, usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai, une as famílias e coloca elas de guarda ali naquelas brechas da família. Isso que está dizendo o versículo 13. Aleluia. Para quê? Para vigiar, para que o inimigo não viesse, porque eles estavam armados, e o inimigo não ia passar por ali, porque ia morrer. Você está vigiando as suas famílias, assim como as famílias que Neemias delegou competência para eles, estar naquelas muralhas? A segunda estratégia de Neemias foi despertar o povo para ficar atento aos perigos, amados irmãos, principalmente nos lugares vulneráveis, onde o muro era mais baixo, onde havia abertura, onde havia brecha. Neemias colocou as famílias ali para defender Israel. Eu quero te dizer nessa noite, você está protegendo, está atento para proteger a sua família, aonde está sendo o lugar mais vulnerável? Será que o lugar vulnerável da sua família é o teu filho, a tua filha se acompanhando com pessoas que não sejam compatíveis, que dá conselho mau? Será que o teu lugar vulnerável, meu irmão, é a contenda na tua casa? Neemias, ele está querendo dizer aí que nós temos que ser vigilantes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, também ele nos ensinou muito, mas antes de eu falar do que Jesus fez, eu quero te dizer mais uma coisa. Por um momento o povo de Israel, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo das ameaças? Não foi isso que disse que todo mundo viria? Se juntaram para fazer pressão? Claro que o povo ficou com medo. Aí Neemias é usado por Deus, o que ele diz? Aí deu a palavra de fé que está lá no versículo 14, que nós já lemos. Ele diz assim: não temais, lembrai-vos do Senhor, que Ele é grande e temível, aleluia. Será que você tem colocado a tua fé em Deus grande? Será que você tem colocado a tua fé no Deus que Ele é temível? Ele é amor, mas Ele é temível para aqueles que não crê. É por isso que o povo voltou para trabalhar, amados irmãos. É por isso. Jesus, ele nos ensinou que devemos orar e vigiar. Nós temos que orar e vigiar, estou repetindo. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 38, Jesus, ele sai para Getsemane para orar e deixa os discípulos. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele se dirige diretamente a Pedro. Ele disse: Pedro, será que nem uma hora tu consegues, vigiar? Aí Jesus, ele repreende ali naquele momento. Mas aí ele coloca essa frase muito comum, sábia. E ele diz assim: vigiai, aleluia, para não entrar em tentação, aleluia.
Vigiai, é a palavra de Jesus, não é a palavra de fariseu, não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmãozinho, da irmãzinha, é a palavra de Jesus. Vigiai para não entrar em tentação. Meu irmão, a fase do pecado são 3. Você está com Deus, você não está pecando. Quando você cede, quando você está tentando, você está no sinal amarelo, na advertência. E quando você peca, já está no sinal vermelho. Quero te dizer uma coisa. Muitas famílias, elas estão sendo destruídas por causa de deslizes do marido, falta de deslizes, o deslize da mulher. Muitas famílias estão sendo destruídas, aleluia, Deus, fala, Pai. Muitas famílias estão sendo destruídas porque o marido e a mulher não estão vigiando. Muitas famílias estão sendo destruídas, amados irmãos e irmãs, porque os pais, eles não preservam os filhos, eles estão se descuidando, pai amado, eles estão se descuidando de detalhes, de que o inimigo, ele vem de formas assim, bem astuciosas, sagaz, para influenciar o teu lar, para roubar, para matar, para destruir. É isso que o inimigo faz na vida das famílias. Você quer proteger a sua família? Você precisa aprender, amado irmão, a ser vigilante, a cuidar do seu lar. Esta vigilância não é aquela que você impõe, esta vigilância não é aquela que você está determinando tudo o que as pessoas têm que fazer dentro do lar, não. Essa vigilância, ela está falando de uma vigilância espiritual. É você estar mais atento às armadilhas do inimigo. Nós estamos lutando contra os inimigos celestiais. Aquilo que diz em Efésios 6:12, que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra o que? Os dominadores tenebrosos, as forças espirituais do mal, aleluia, Deus santo. Contra o que mais? Contra a região celeste. Proteja a sua família através da vigilância, vigie pai e mãe. Mas outra coisa que nós podemos aprender é que Neemias, ele teve estratégia. No versículo 16, ele diz assim no versículo, a estratégia. Qual é a primeira estratégia que nós temos que também determinar dentro do nosso lar? É a divisão de tarefas. O versículo 16, ele diz, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e também a outra metade empunhavam armas, e escudos, e arcos, e couraças, e os chefes estavam também ali por detrás da casa de Judá. Distribua a tarefa, pai e mãe, para seus filhos. Não sejam escravos dos filhos. Vós não sejam escravos dos filhos. Distribuam tarefa. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa disso. Não tem essa convicção. Também o que mais na estratégia de Neemias, o que nós podemos aprender? A dedicação, amados irmãos e irmãs. A dedicação. Você é dedicado à sua família? Assim como você é dedicado ao seu trabalho, assim como você é dedicado ao seu futebol, assim como você é dedicado ao seu grupo social, a tantas coisas a mais. O versículo 17, ele diz, os que estavam edificando o muro, prestem bem atenção, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma arma na mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Vejam a dedicação desses irmãos israelitas. Você tem, amados irmãos, dedicação na obra do Senhor. Você é preocupado em estar na escola bíblica dominical. Você é preocupado em ser um professor preparado. Dedique-se à obra. Dedique-se principalmente a Deus. Que mais nós podemos ter esse alerta, essa estratégia com Neemias? É um alerta. Está alerta, está vendo aquilo que os outros não estão vendo, porque você é espiritual. Compartilhe isso. O alerta no versículo 18, ele diz, vamos lá para o versículo 18, que ele nos diz assim, os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocava a trombeta, estava junto de mim. Porque quem toca a trombeta, corneta
e também aquela flautinha são a mesma coisa. Então, quando todos que já serviram o serviço militar sabem que o comandante, ele fica bem próximo do corneteiro, ele fica bem perto daquele que troca a trombeta, porque quando toca a trombeta, é sinal de reunião, é sinal de convocação para Deus, de Deus chamando. Será que você tem um grito de alerta para dar, para que seja convocada a família de imediato para combater? Irmãos e irmãs, e o último detalhe que nós podemos aprender com Neemias é a união. A sua família é unida ou a sua família está dispersada? A tua família, ela não tem uma organização? O versículo 19, ele diz assim, acompanhem comigo. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros. Olha o que diz o versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, que é aquela que eu falei, para ali correr e ter conosco, porque o nosso Deus pelejará por nós, aleluia. Meu irmão, junte, fique unido. É tão bom que os irmãos vivam em comunhão. Por quê? Porque quando nós estamos em comunhão, não é nós, não é o pastor, é Deus que peleja por nós, é Deus que peleja pela tua família, amado irmão, amada irmã. Creia na palavra de Deus, busque a Deus de todo o teu coração, busque a Deus de toda a tua alma, né? Isso que é a primeira coisa que Neemias fez, se prostrou diante de Deus, exclamou diante de Deus, jejuou e fez confissão de pecado. Amados irmãos, nós temos que fazer um sacrifício, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que vigiar, aquilo como falou nosso mestre, vigiai, para que não entrar em tentação, porque a partir do momento que nós estamos entrando em tentação, nós estamos entrando já na boca da fornalha, para ser engolido pelo pecado. Não seja engolido pelo pecado. Você está vigiando? Você está vigiando a sua família? Assim como disse o versículo 14, né? Aleluia, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Neemias convoca o povo a pelejar por suas famílias, no versículo 14, aquele que nós já lemos. Mas também ele declara que Deus lutará por nós. Ele declara que Deus estava na frente. É Deus que vence as batalhas. Nós muitas vezes nós queremos erguer nossos braços dizendo que nós somos vitoriosos, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Devemos lutar por nossas famílias e confiar que nesta luta Jesus está conosco. Você deve confiar nisso. Jesus está conosco para qualquer batalha, para nos proteger. Jesus está conosco para nos ajudar, amados irmãos. Lembre que Ele nos fez uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele não está com você quando você dobra as costas para Ele. Mas quando você busca a Deus, Jesus, Ele está do teu lado. É Ele que faz você vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse, amado irmão, amada irmã, dessa vitória, que é tempo de vitória para a sua vida, é tempo de vitória para a sua família, como eu sempre tenho dito. Você tem lutado pela sua família, então comece a lutar desde hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, é tão tristes as notícias quando vem sobre violência própria dentro de casa. Vigie dentro da sua própria casa. Mãe, pai, vigie dentro da sua própria casa. Que os crimes hediondos, eles estão dentro da sua própria casa. Nós, como os cristãos, somos responsáveis, protetores das nossas famílias. Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da vida de cada um que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor derrame da sua graça, porque a graça dele nos basta nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, Deus de santo Senhor poderoso, Pai, neste momento, meu Deus, nós entregamos esse serviço nas tuas mãos, na tua proteção, Pai.
Nós estamos muito felizes, Santo Deus, sabendo que o Senhor está com teu ouvido inclinado, Pai, para o clamor dessa igreja, para o clamor sobre as famílias, meu Deus. E nós queremos, Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai, dê proteção a cada um que está nos ouvindo, a cada família da nossa igreja, Pai. Vai restabelecendo a saúde de cada um, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro, Pai, agradecido, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que não tem medida, e as consolações ricas do seu Espírito Santo, seja com você, meu irmão, minha irmã, e todos aqueles que nos ouvem, e todo aquele que professam o nome de Jesus na face da terra. Amém. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória,
Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor.